Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus aí, em nome de Jesus. Eu vou falar para vocês que dificilmente eu conto as vezes que eu preguei no Velho Testamento. Eu gosto muito de falar sobre o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, os apóstolos em si, mas para esse culto, Deus tem falado comigo já há um bom tempo. A gente que lidera Ministério de Jovens, a cada mês que passa, a cada culto que passa, a cada evento, é gerado em nossos corações uma expectativa muito grande. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu já venho pregando há muito tempo no que se refere à maturidade espiritual, no que se refere ao conhecimento da palavra, no que se refere ao alinhamento, no que se refere à santidade. Nessa noite, bispo, o que nós vamos falar aqui, queridos, é sobre 3 conceitos muito importantes para você cristão, principalmente para você jovem também. Eu quero falar sobre chamado, diga chamado. Só as mulheres, chamado. Vamos lá, homens, mostrem para elas. Chamado. Agora vocês, mulheres, chamado. Todo mundo, chamado. Propósito. E identidade. Esses 3 termos, Alexandro, eles estão completamente distorcidos no meio da igreja. A galera não está compreendendo a definição do que é chamado, do que é ter uma identidade, do que é o seu propósito. Quem aqui, pode levantar a mão, já sabe qual é o seu chamado para a sua vida? 1, 2, 3, tem uma pessoa para orar aí, gente, tem muita gente chamada aí. É só um gato espingado aqui. Mais alguém? Certeza, eu tenho certeza que meu chamado é esse. Levanta a mão de novo, eu quero ver. Meu Deus. Aqui, querido, esse texto, ele é muito top. E falar de Moisés em si é muito bom. Aqui no versículo 3, Moisés, ele sobe ao monte. Eles tinham acabado, era recente a saída, ou a fuga, ou a libertação deles do Egito. Depois de anos e anos sendo escravizados, Moisés foi levantado por Deus, teve aquelas tretas com Faraó, saiu brigando com todo mundo, dividiu o povo egípcio com o povo hebreu, e foi que foi. Aí Deus pega e fala: Moisés, pega o povo, sai daí, eu preparei a condição. E Moisés vai, faz o que Deus manda, e aí de repente eles se encontram no deserto. E ali Moisés, ele se separa do povo e vai ao topo para falar com Deus. Nessa passagem é a primeira vez no livro de Êxodo que o termo concerto ou aliança, que vem do hebraico e significa berit, é pronunciado na Bíblia. É o concerto, é a aliança que Deus faz com o povo hebreu naquele momento. Esse texto, muita gente usa como analogia ou tipologia com a salvação de Jesus, tendo em vista que Deus salvou o povo hebreu do Egito. Mas o que de fato Deus queria para aquele povo de Israel naquele momento? Está no versículo 6, que é o propósito de Deus para Israel, e que depois se estende para o mundo. Ele fala o seguinte, pode tirar um pouquinho de ganho aqui, está dando umas frequências. Ele fala o seguinte no versículo 6, coloca lá: vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. O que Deus está falando aqui? Preste bem atenção. Deus, ele queria um povo de sacerdotes. Ele não queria um povo com sacerdotes. São duas coisas diferentes. Um povo com sacerdotes
É um povo, por exemplo, onde tem lá uma sociedade, aí tem uma galera que é membro e tal, aí tem um pessoal específico que é sacerdote. Não, ele queria um povo de sacerdote, onde todos esses membros sejam sacerdotes. É esse o propósito de Deus para o povo de Israel naquele momento. Mas Jean, é Velho Testamento, parará, será que é? É, querido, porque também no livro de Apocalipse, capítulo 5, no versículo 9, esse chamado se estende para todos nós, e isso inclui a mim, a você Eduardo, Bianca, Andressa, Felipe. Esse chamado para ser sacerdote é para nós também, irmão. Olha o que vai dizer no livro: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação. Continua: tu os constituístes o reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, a expansão para ser um sacerdote também cabe a mim e a todos nós. Todo mundo que diga, todo mundo tem que ser um sacerdote. Diga, tem que ser um servo de Deus, um homem de Deus. Então, o Apocalipse ele vai definir o propósito final de Deus. O primeiro está em Êxodo, o segundo em Apocalipse. Um começo, um meio e um fim. Mas, Jean, o que é ser um sacerdote? Qual que é uma definição para ser um servo de Deus? O que é ser um sacerdote? Existem muitas definições da teoria liberal, enfim, mas numa leitura livre, sacerdote, meu irmão, é simplesmente quando você ministra o coração de Deus, é ministrado por Deus, e quando você alcança as pessoas. O princípio de um sacerdote era ter a relação com Deus. Não era ele chegar lá do nada e ser, nossa, apareceu o sacerdote tal, e agora o profeta tal, o ministro tal apareceu para trazer boas novas, porque rolava muito disso. No Velho Testamento, na cultura dos israelitas, quando um sacerdote aparecia, quando um profeta aparecia numa cidade, o povo ficava assim, meu Deus, o profeta chegou, o que será que Deus tem para falar com a gente? Será que Deus vai nos castigar por alguma coisa? Ou esse profeta ele vai trazer boas novas? Porque foi isso que aconteceu com o profeta Samuel, quando ele foi em busca de um outro rei para o reino de Israel. Ele chega lá, mas o senhor vem fazer o que aqui? Coisas boas, tem notícias? Então, querido, o seu chamado, você precisa estar muito, muito bem resolvido com isso. O seu chamado, querido, é ser um servo de Deus. Só que isso, meu irmão, envolve claramente a sua relação com Deus, na intimidade. Certamente, quando uma pessoa pergunta, eu não sei qual é o meu chamado, o seu chamado, querido, não é a sua vocação. A sua vocação de ministrar é uma coisa, a sua vocação de cantar é outra coisa, a sua vocação de ser um doutor é uma coisa. Isso não é chamado, isso é vocação. O chamado que a Bíblia vai nos ensinar aqui nesta noite é se encher na presença de Deus. Eu me lembro que uma vez um cara ele fez uma dinâmica, aí ele separou duas equipes, pegou uns potes, esses potes de sorvete, sabe? De sorvete. E aí ele pegou umas pedras, uma pedra grande, pegou uma pedra média assim, pegou uma pedra menorzinha e umas areias e falou assim, ó,
O desafio é o seguinte: vocês têm que pegar tudo isso que eu dei. Ele separou em alguns sacos essas pedras. Ele falou assim: eu tenho certeza que se você colocar tudo isso nesse pote, ele vai ficar completo, ele vai ficar certinho. Aí o pessoal, de boa. Aí começaram a colocar a pedra, colocava outra pedra, a pedra grande, colocava areia e caía para fora, não cabia no pote. Compreenderam? Mas como assim dá para colocar certinho? Dá, coloca aí que dá. Aí duas equipes lá se esforçando, aí pegava o pote, aí colocava a areia primeiro, depois a pedra mais, uma menorzinha, aí não dava certa medida. Mas como que é? Aí ele falou: o seguinte, vou dar uma dica. Primeiro, pegue essa pedra grande e coloque, depois coloque uma outra, e a areia ela vem por último, porque ela vai entrar entre as pedras e aí vai dar certinho. O que ele estava dizendo com isso? Essa pedra, querido, esse fundamento, essa pedra maior, é justamente o seu chamado, que é a sua intimidade com Deus. Você não vai ter sucesso na sua vocação se você não tem intimidade com Deus. Você não vai ter sucesso nas definições do seu propósito se não tiver intimidade com Deus, porque o maior chamado na vida de um homem, de um servo de Deus, é ser íntimo dele. O princípio de servir a Deus, não tem como você servir a um rei que você não conhece. Não tem como você adorar quem você não conhece. Não tem como você falar de quem você não conhece. Só é possível a compreensão disso tudo quando eu tenho relacionamento com Deus, quando eu tenho profundidade com Deus. Quando eu entro no meu quarto, fecho a porta sem ninguém ver, e eu tenho meus momentos com Deus, íntimo de Deus. Tem muitas pessoas que estão frustradas na sua profissão porque não estão com intimidade com Deus. Esse fundamento, essa pedra maior, ela tem que estar muito bem resolvida. Aí vem a pedra maior, que é o seu chamado, é a sua relação, os seus propósitos, e aí a tua vocação, meu querido. Por muito tempo, até hoje, eu não cansarei de brigar contra a teologia da prosperidade, que é uma teologia que basicamente eles dizem o quê? Ele fala que se você for rico, isso é um bom sinal, porque Deus está te abençoando. E se você é um pobre, certamente você não está atendendo o que, segundo eles, a Bíblia pede: semear, dar dinheiro. E está surgindo uma nova teologia, que é a teologia do propósito. Isso está passando batido. Teologia do propósito. Que as pessoas estão achando que se tudo está muito bem definido, se você é um cara que consegue e tem um pensamento em conseguir, e está muito bem estabelecidas as tuas regras de vida, as tuas ordens, você tem um propósito de Deus, e eu sei que isso vai dar certo. Aí aquela pessoa que ainda não se encontrou com Deus, ela se frustra, cara. Quantas pessoas você fala, você encontra, e a pessoa não sabe o que fazer da vida. E às vezes isso vem de casa. Às vezes o pai e a mãe falam: tem que fazer faculdade para ser alguém na vida. Quem já ouviu isso? Tem que fazer faculdade. Se não fizer faculdade, qual que na mente de qualquer jovem, ele pensa: cara, então se eu não fizer faculdade, você não é ninguém? Então, que pensamento é esse? Então, tem aquelas pessoas que ainda não encontrou de fato o seu propósito, e essas pessoas, elas se sentem rejeitadas por Deus, porque Deus tem propósito para todo mundo, menos para mim. Por que Deus levanta todo mundo, menos eu?
Por que Deus fala com ciclano, fala com fulano e não fala comigo? Por quê? Que teologia, que pensamento é esse? O seu chamado com Deus, de estar a sós com Deus e ter intimidade com Ele, isso precisa estar muito bem resolvido. E o interessante é que quando você se relaciona com Ele, Ele se revela para você. Você não entendeu, eu vou repetir, evangelista. Quando você se relaciona com Ele, Ele se revela para você. Quando Pedro, ele tem um relacionamento com Jesus, ele fala: tu és filho de Deus vivo. E Jesus entrega quem Pedro é: tu és Pedro, e eu te darei a chave do reino, te levantarei. Ali Deus entregou a vocação de Pedro, cara. Às vezes você não sabe o que fazer porque você não tem intimidade com Deus, não tem relacionamento profundo. O chamado de todo cristão está em se encher na presença dEle, porque pensa comigo, tudo que você faz, a sua vocação, a tua profissão, seja ela qual for, é para dar a alguém. Você oferece algo a alguém. Isso está muito ligado a oferecer. E por isso, quando uma pessoa está muito bem resolvida, quando falta emprego, ela não se abala. Quando falta oportunidades, ela não se abala. Quando a pessoa está bem resolvida na intimidade com Deus, quando tem crise, ela não se abala porque está muito bem resolvida com o seu chamado, que é se encher na presença de Deus. Diga comigo, o meu chamado é se encher na presença de Deus. Diga para o teu irmão, o teu chamado é se encher na presença de Deus. Escute uma coisa, não deixe, e aqui vai um outro problema, não deixe a tua vocação ser a sua identidade. Isso é muito comum no meio corporativo, né? Doutor Eudes Leão, pastor ciclano. Vou profetizar aqui: empresário de sucesso, evangelista Alain. Advogados, ministro do Supremo. Nem vou falar disso, irmão. Enfim, jamais deixe a sua vocação ser a sua identidade. Sabe por quê, gente? Porque tem muitas coisas que vêm antes disso. Eu sou o Jean, às vezes, eu atendo alguns clientes lá na loja, e é comum você receber o cara, e eu sou o pastor. Eu não conheço o cara, mas ele faz questão de dizer que ele é o pastor ciclano. Não, que eu sou o pastor. Não, que eu sou o doutor. Mas eu não quero saber o que o senhor quer. Posso te ajudar? Tem pastores, querido, que não passa o bastão para a próxima geração, porque na cabeça dele, ele vai morrer, cara. Tem noção do que é isso, Roberto? Tem pastor que não passa o bastão para a próxima geração, porque ele pensa: não, é um retrocesso, eu tenho que estar com a igreja aqui comigo, nas minhas asas, e não sei o que. Tem pessoas que não gostam de deixar o cargo, porque ela se apegou com o título. Nossa, o líder dos jovens é o Jean, líder dos jovens da Adapt Church. Eu sempre comento, e aqui está o Wesley, eu liderei esse ministério de louvor, querido, durante quase 3 anos. E quando o bispo me procurou para falar: Jean, Deus tem falado comigo e eu quero que nós possamos começar a pensar na ideia de você liderar os jovens. Irmão, fiquei apavorado. Falei assim: bispo, na moral, estou de boa aqui com o louvor, está rodando, tudo fluindo, porque me apeguei
ao título, me apeguei ao conforto. Escuta uma coisa, quando Deus manda, meu irmão, você simplesmente tem que obedecer. Simplesmente obedecer. E o que Deus fez? Levantou um cara mais top ainda, que é o Wesley. Amém, querido? Esse varão aqui de Deus. A sua vocação, como eu disse, está em servir as pessoas. Aquilo que você foi vocacionado está muito ligado em servir as pessoas. Veja bem como é essa equação. Você se enche de Deus e sai do seu quarto para servir as pessoas. A sua vocação não é o seu chamado. Por um outro lado, não tem como você oferecer o que você não tem. Não tem como você dar o que você não tem. Como eu posso falar de santidade se eu não vivo ela? Como eu posso falar de intimidade se eu não vivo ela? Por isso, a equação de chamado e vocação precisa estar bem definida na sua vida. E eu torno a dizer, quando você sabe que o seu chamado é se encher de Deus, pode faltar o que for, meu irmão, pode faltar, você pode estar na crise que for, você estará bem e feliz, porque o seu chamado é estar no quarto a sós com Deus. Quantos recebem isso? Coloca a mão na cabeça e diga: eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Então, você não pode deixar a sua identidade ser a sua vocação. Existem muitas distorções no que se refere à identidade. Escuta uma coisa, você não é o que você faz. Você não é o que você conquistou. Você não é o que você atingiu. Você não é as suas experiências. Você não é nada disso, querido. A identidade, essa palavra idem, ela é igual, ela remete a algo ou a alguém. Em Mateus 3,16 vai dizer: este é o meu filho amado, em que eu me agrado. Os orientais, eles são muito bem resolvidos com isso. Eles sabem que a identidade dele é quem o pai dele é. Quando Davi ele vence a batalha, Saul não pergunta quem é Davi, pergunta quem é o pai dele. Porque a sua identidade remete a alguém igual, parecer. Não tem como, querido, você ser médico para sempre. Uma hora você vai ter que se aposentar. Não tem como você ser doutor para sempre. A sua identidade não é a tua profissão. A sua identidade não é o que você conquistou. A sua identidade não é as tuas experiências. A sua identidade é ser filho e filha de Deus, meu irmão. Amém? Creia nisso. Não deixe a tua profissão ser tua identidade. Qual o problema? Qual que é o grande problema aqui? Na igreja, o que tem distorcido a identidade das pessoas? O que tem deturpado essa ideia de identidade? É que tem gente que está no reino, vivenciando o reino, mas na verdade não é desse reino. Em Mateus, Jesus alerta isso sobre os falsos profetas. Se intitulam profetas, mas são falsos, mentirosos. Tem gente que conhece e guarda os teus princípios, até entende da Bíblia, mas não é do reino de Deus. O que dizer, bispo, do jovem rico
onde ele se encontra com Jesus, e ele fala para Jesus o seguinte: Jesus, eu conheço, mestre, ele se refere a mestre, eu conheço as leis, estudei os mandamentos, o que o senhor perguntar para mim do beabá da Bíblia eu vou responder. Pode mandar, Jesus, pergunta aí, o que o senhor quer que eu faça? E Jesus fala: larga o teu dinheiro, dê aos pobres e me siga. Sabe o que é interessante aqui, bispo? Jesus não chamou esse jovem para fazer uma carreira solo. Jesus chama esse jovem para fazer parte de um corpo. Às vezes, querido, você não quer deixar o teu ego de lado e caminhar com o corpo da igreja. Às vezes você quer deixar o teu orgulho de lado e caminhar com o corpo da igreja. Qual que é a riqueza que agora está sendo um Deus para a tua vida? Qual que é a riqueza que agora está sendo um empecilho para o teu ministério? Qual que é a riqueza que está agora sendo a sua identidade? Porque quando fala desse jovem, é um jovem rico. Meu Deus, queridos, veja bem, a sua identidade, ela não pode ser o que você conquistou. O pecado, ele mancha a sua identidade como filho de Deus. O pecado, ele mancha aquilo que você é para Deus. Tira a sua visão do foco. Tira a tua visão de que Deus é o teu Pai. Que tempos são esses onde o pecado toma a tua identidade? Escuta uma coisa: quando Jesus ele foi ser tentado pelo Satanás, o que Satanás diz a ele? Se tu és filho, olha só, foi na identidade. Satanás não chegou e falou: se você é Jesus mesmo, faz isso. Ele diz: se você é filho, então faça isso. O pecado, ele mancha a tua identidade, meu irmão. Ele mancha o que você é. Você é filho, você é filha de Deus. Antes de você ser um profissional, antes de você ser um ministro, um pregador, seja lá o que for, você é filho, você é filha de Deus. Eu não sei o que você tem pensado, o que você tem feito nos seus últimos dias, meu irmão. É muita coisa que tem corrompido os jovens no Brasil. É muita coisa que tem corrompido a igreja brasileira, cara. Pornografia a rodo na internet, imoralidade, casamento sendo quebrado, ministério sendo quebrado. Meu Deus, que tempos são esses? Que dias são esses? Escuta uma coisa, meu irmão. Deus me trouxe nessa noite para dizer uma coisa para você, querido. Eu vou bater nessa tecla para sempre. Jamais troque a sua identidade pelo que você conquistou. Não se apegue a nada que você conquistar, querido. Jamais endeuse as coisas que você conquistou. Jamais endeuse o seu pastor. Jamais endeuse o seu bispo, os seus filhos. É tão bebezinho. Não! Somos filhos de Deus. E sabe que em Romanos 8 vai dizer, meu irmão? Posso falar? Não vou falar não. Pode falar, bispo? Fique de pé que eu falo. Fique de pé. Romanos 8 vai dizer que nós somos co-herdeiros de Deus. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é ser um co-herdeiro de Cristo? De Cristo? É que a herança que Deus tem para Jesus também se remete a nós, a você, a sua vida. A sua vida, nós somos co-herdeiros de Deus. Jamais se esqueça disso.
Jamais se esqueça disso. Que Deus ele levante uma geração de jovens que saiba quem você é. Que Deus levante uma geração de jovens que saiba o que está fazendo, que entenda que o seu chamado não é a sua vocação, o seu chamado é ser íntimo filho de Deus. Ah, meu Deus! Feche teus olhos, querido, eu quero orar por você nessa noite.